Sobre essa questão da agricultura, é muito comum a gente confundir achando que por conta de toda a nossa tecnologia, por conta de todo o nosso conforto, a gente tem hoje uma qualidade de vida e uma saúde melhor. Mas na prática, quando a gente analisa as civilizações que ainda existem e as poucas que foram analisadas nessa época, né, uma época mais do passado, até a década de 70, a gente teve muita análise de povos caçadores-coletores tradicionais. Então, quando a gente analisa essas populações e analisa a nossa população, a gente vê como a gente tem uma qualidade de vida inferior, né? Uma qualidade de vida inferior por conta de uma prevalência maior de doenças crônicas, doenças que destroem a pessoa aos poucos, né? Se você pensar, por exemplo, no diabetes, o diabetes é uma doença que literalmente vai destruindo a pessoa pedaço por pedaço, né? A pessoa vai perdendo membros, vai perdendo visão, vai perdendo o sistema nervoso, vai perdendo, sabe? É um negócio assim bem ruim de você ver a pessoa perdendo gradativamente as suas funções. E muitas pessoas dizem assim, mas os caçadores-coletores tinham uma alta mortalidade, uma taxa de mortalidade, uma baixa longevidade, uma expectativa de vida menor, melhor dizendo. E esse é um fator de confusão que é muito comum. Por quê? Porque, para você ter uma ideia, os caçadores-coletores, até os 15 anos de idade, eles tinham de 75 a 199 vezes maior taxa de mortalidade, até os 15 anos. A questão é que quando passava dos 15 anos, né, essa mortalidade nos 15 anos era por conta de infecções, traumas, né, traumas físicos, né, uma mortalidade maior por conta de desnutrição, né, até os 15. Mas quando esses indivíduos conseguiam passar dos 15 anos, a longevidade e a taxa de mortalidade caía vertiginosamente e esses indivíduos passavam a ter uma longevidade maravilhosa. E não só vivendo até 80, 90 anos, de forma, assim, em termos de quantidade de anos, mas em termos de qualidade, mantendo as atividades de jovem durante todo esse tempo, né? Então, com o advento da agricultura, embora a gente tenha tido uma perspectiva de socialização, uma perspectiva de divisão de tarefas, de formação de cidades, a gente infelizmente caiu muito a nossa qualidade de vida, caiu muito a nossa saúde. E é uma coisa evidenciada em diversos estudos que eu vou apresentar nessa aula lá da tribo carnívora. Para você ter uma ideia, né, eu vou falar só de um. A população norte-americana hoje tem apenas 6,8% da população saudável cardiometabolicamente. Imagina, de toda a população norte-americana, menos de 7% tem saúde. Menos de 7% pode ser considerado saudável. A gente está numa situação muito perigosa. E como muita coisa dos Estados Unidos, tanto de boa quanto de ruim, expande ao redor do mundo, é isso que a gente tem observado crescendo em países mais emergentes como o Brasil, e crescendo em países desenvolvidos também. Então é uma tristeza muito grande quando a gente observa dessa forma. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, e essa é a reflexão que eu quero deixar com vocês. Se você pensar, se você trabalhar a história do gênero Homo, né, como se fosse um relógio de 24 horas, a agricultura chegou às 23 horas e 54 minutos. Ou seja, a gente está a meros 6 minutos do início da agricultura, se a gente pensar no todo como 24 horas. A maior parte da nossa vida, como espécie, foi desfrutada como caçador-coletor. No entanto, a gente em 6 minutos, né, nesses últimos 12 mil anos, 12, 15 mil anos, nós conseguimos destruir completamente a saúde humana. Aí a pergunta que fica é exatamente essa. Será que nós vamos, com a nossa tecnologia, com a nossa sapiência, né? Nós somos Homo sapiens, será que com a nossa tecnologia e com a nossa sapiência nós vamos conseguir resolver essas questões? Será que com a proximidade, né? Proximidade aí de a gente chegar nessa segunda meia-noite da nossa existência, né? Pensando aí em 24 horas, será que nós vamos conseguir resolver essas questões que nós mesmos criamos? Será que nós vamos conseguir, primeiro, compreender
que os alimentos de origem animal são, sem sombra de dúvidas, a base da nossa alimentação? E se sim, se nós conseguirmos, né, compreender isso, será que nós vamos conseguir encontrar uma forma de produzir animais de maneira que atenda à demanda internacional no nível populacional que nós temos? Não sei. Cenas dos próximos capítulos, e eu espero que a gente consiga resolver esse imbróglio.